Meus amigos, hora de falar sobre abandono de lar e perda de imóvel. Vejam bem, em 2011, o Código Civil mudou e passou a existir dentro do Código Civil o artigo 1240-A. Esse artigo vai dizer que, naquelas situações em que um cônjuge ou um companheiro abandona sua família, abandona seu lar e vai embora e permanece longe deste lar por um período de 2 anos ou mais, em alguma dessas situações, se comprovados outros detalhes, esse cônjuge que saiu do lar poderá perder a sua parte naquela residência para aquele cônjuge, aquele companheiro, aquela companheira que ficou lá na residência. Mas antes de explicar essa situação, que gera muitas dúvidas, que gera muitas lendas por aí e tem utilidade prática no dia a dia das pessoas, porque diz respeito a patrimônio. Antes de explicar isso, eu quero mandar um abraço aqui afetuoso para meu irmão aí, para o meu amigo Vandinho e para toda a sua equipe. Vejam, abandono do lar e perda da parte do imóvel daquele que saiu do lar, daquele que abandonou a família. Veja bem, tem um monte de informações desencontradas por aí. E essa história de perder o imóvel se saiu do lar acaba virando uma espécie de lenda urbana. Só que, de fato, existe sim esta possibilidade na lei e que muitas vezes ocorre. Mas aquele que poderia se beneficiar disto ou aquela acaba que não pleiteia o seu direito, ou seja, a parte daquele outro que foi embora porque desconhece a lei. Ou muitas vezes é mal orientado, infelizmente, por um colega que não conhece tão bem a lei, está desatento, não presta atenção nos detalhes do caso. Vejam bem, como eu lhes disse, em 2011, os congressistas, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, colocou lá no Código Civil essa possibilidade. Vejam, hoje, aquele que saiu do lar, deixando lá sua mulher, seus filhos, ou mesmo a mulher que abandonou a casa, eu tenho casos assim no escritório, a mulher abandonou a casa, abandonou os filhos, saiu, foi tentar uma outra vida. Aquele imóvel familiar era dos dois, cada um tinha direito, por exemplo, a 50%. Mas o que diz a lei, neste caso? A mulher ou o homem que abandonou o imóvel, deixando a sua família, se permaneceu fora do imóvel por 2 anos ou mais, sem, nesse período de 2 anos ou mais, questionar judicialmente a sua parte do imóvel. Se esse imóvel é um imóvel que tem no máximo, até, por exemplo, no máximo 250 metros quadrados, se o cônjuge ou companheiro que ficou ali não tem outro imóvel rural ou urbano, vejam bem, se atingidos esses requisitos, aquele que ficou ali dentro do lar poderá entrar com uma ação e questionar judicialmente, pedir que o juiz reconheça que ele que ficou, ou ela que ficou ali tomando conta dessa casa, adquiriu a parte daquele que foi embora. Adquiriu pelo quê? Adquiriu pelo uso do tempo. Aquele que ficou permaneceu ali como dono integral e o outro foi embora, deixando ali o imóvel abandonado, a parte dele, não quis saber durante um tempo. Então é por isso que o direito... Há um ditado no direito que diz que o direito não acode quem dorme. Aquele que foi embora, abandonando a família, abandonando os cuidados com a própria de manutenção da residência, se, por exemplo, neste caso, o interessado consegue comprovar no processo todos os requisitos previstos e exigidos por este artigo 1240-A, muitas vezes tem conseguido, sim, obter na justiça o direito também em cima da parte daquele que abandonou o lar. Então vejam, se você está, minha amiga, meu amigo, numa situação parecida, se você é um interessado, se acha que você já adquiriu a parte desse outro que foi embora, se já preencheu esses requisitos que eu mencionei, procure um profissional, um advogado de sua confiança, submeta a situação à análise desse advogado, ou se não tiver condições de um defensor público, quem sabe você já adquiriu 50% aí daquele ou daquela que abandonou o lar e já é pleno proprietário por verdadeira aquisição por meio dessa usucapião familiar chamada. Então, veja,
Essa não é uma situação meramente teórica, não. É uma situação que ocorre muito no dia a dia. Muitas vezes a pessoa fica ali, sem saber que já adquiriu, o cônjuge volta 10 anos depois, 8 anos depois, e chutando a porta, diz, não é meu, é meu. E não é, acabou, perdeu. Perdeu. Agora, não é nada de boca. Somente o juiz poderá reconhecer e declarar que aquele que ficou, se preenchidos todos os requisitos, já é pleno senhor ou plena senhora, proprietário ou proprietária integral deste imóvel. Essa foi a dica de hoje. Muitas vezes, aquele ou aquela que abandona o lar perde a sua parte no imóvel. Fiquem atentos.